Sabia que precificar de forma errada é um dos principais motivos de prejuízo para revendedores de roupa? Já vi vários relatos aí de seguidoras nossas falando, nossa, eu vendo e sempre tenho prejuízo, e quando a gente vai analisar, ela está precificando errado. E nesses 8 anos aí de análise, ajudando revendedores de roupa, hoje nesse vídeo eu vou te trazer 4 erros que fazem você ter prejuízo, perder dinheiro na sua precificação. Se esse conteúdo faz sentido para você, já segue aí o nosso canal, já clica aí no sininho para você receber notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Eu sou o Júnior Martins e aqui na Viver de Loja, há mais de 8 anos, a gente ajuda aí revendedores de roupa a venderem mais, seja pela internet, seja presencial. E se você conhece alguma revendedora de roupa aí que está tendo problemas na hora de revender, está tendo prejuízo e que ela não sabe ainda que o problema pode ser na precificação, já manda esse vídeo aqui para ela, já compartilha, para ela vir assistir, a gente poder ajudar o maior número de revendedoras possíveis no Brasil e também aumentar aqui a nossa comunidade, que também já é uma das maiores do Brasil. E vamos para o vídeo, que hoje o vídeo está insano. Então nesse vídeo eu vou te trazer 4 erros, né, que algumas revendedoras cometeram ali na hora de precificar e que acabaram levando elas a perder dinheiro, a tomar prejuízo. Eu quero te trazer esses erros para você não cometê-los também e daqui para frente só ter lucro, né? Entender se você está tendo lucro ou não na hora que você revende as suas peças, tá? Qual que é o primeiro erro? O primeiro erro que eu já vi acontecendo e que pode dar prejuízo aí para você é precificar as peças que você compra ali, peças diferentes, com o mesmo valor de venda. Por exemplo, imagina o seguinte, você vai lá no fornecedor, vai lá na Florenza e compra uma calça dessa aqui, uma calça pantalona, você paga R$18 nessa calça. Aí você vai em outro fornecedor e você compra esse conjuntinho aqui, vem com a blusa, né, uma blusinha bonitinha, no Dunas, vem com um short, e nesse conjuntinho aqui, você pagou R$25. E na hora de vender, o que é o normal fazer? O normal é a gente pegar, normal, mas não o correto, é pegar o preço de custo, multiplicar por 2, você tem um preço de venda. Se eu me basear ali no preço de custo da minha calça, eu comprei ela por R$18, eu vou vender por R$36. E aí eu coloco o mesmo preço no meu conjunto. Eu vou vender tanto o conjunto quanto a minha calça pantalona por R$36. E quais são as armadilhas que eu posso cair quando eu faço isso, quando eu precifico de forma igual? E por que as pessoas precificam de forma igual? Por achar mais fácil, né? Por entender que ali talvez ela está ganhando dinheiro de todos os lados e ela não conhece alguns pontos importantes da precificação, que a partir do momento que ela conhece, ela vai entender que ela está levando prejuízo fazendo isso, dessa forma, precificando as peças dela com o mesmo valor de venda. Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta para te mostrar, vai te ajudar muito a você entender. Imagina o seguinte, então, eu comprei a minha calça pantalona por R$18, comprei o conjuntinho de blusas, né, com short, paguei R$25, e aí, se a gente vier aqui no simulador, a gente vai pegar e fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 2 a minha calça pantalona e eu vou vender ela por R$37,33. Por que está dando R$37,33 aqui? Porque além do custo da peça, a gente também tem o custo do frete. E aqui, ó, como eu fiz um pedido grande e o meu frete deu R$100, eu pego e aqui a planilha já me ajuda a calcular o custo unitário de frete por cada peça. Então eu tenho ali que cada peça me custou o valor dela lá no fornecedor, mais 67 centavos do frete. Então aqui, ó, quando eu multiplico essa peça, né, a calça pantalona por 2, eu vou ter um preço de venda de R$37,33. Vamos supor que é R$37. E aí eu vou colocar o mesmo preço também para o meu conjuntinho, de R$37.
Qual é a primeira armadilha quando a gente faz isso? Coloca o mesmo preço. Primeiro, você acabou de entender, os custos são diferentes. Se eu tenho um custo para adquirir uma calça de R$18 e um custo de R$25 para comprar o conjuntinho, né, de short e blusa, se eu vendo pelo mesmo valor, o que vai acontecer? Eu vou ter uma margem de lucro menor, né? Então aqui, ó, eu vou ter uma margem de lucro de 50% na calça pantalona, mas eu vou ter um lucro menor, uma margem de lucro menor no meu conjunto de short e blusa, né? E aqui, esse é o primeiro problema, né? Se a gente não tem atenção nisso, se a gente vende pelo mesmo valor, algumas peças você pode até não ter lucro, e você não está entendendo isso. Se você simplesmente vai lá e precifica no achismo, copiando o preço de uma e replicando na outra, algumas peças podem estar te dando prejuízo e você não entendeu por quê. Justamente por isso, ó, porque um valor de aquisição mais o frete, na hora que você faz todas essas contas, a margem de lucro de uma vai ser menor do que a outra. Então esse é o grande primeiro problema, tá? É você diminuir a sua margem de lucro. Quando eu faço isso, eu precifico de forma igual as peças. Um outro detalhe é o seguinte: qual é dessas peças aqui que tem uma percepção de valor maior? O que você acha que é mais caro? Uma calça pantalona ou um conjuntinho de short e blusas dunas? Então, o short, o conjuntinho, né, de short com blusa, ele tem uma percepção de valor maior. Ele tem um potencial de te ajudar a pagar suas contas maior. A margem de lucro dele pode ser maior. Então você não pode precificar essa peça igual à calça pantalona. E olha aqui, se a gente olhar aqui para a margem de contribuição, se eu vendo pelo mesmo preço a calça pelo conjunto, ó, quando eu vendo a calça pantalona por R$37, vão me sobrar no final, ali de margem de contribuição, R$10,50. São esses R$10,50 aqui que vão me ajudar a pagar as minhas contas fixas, né? Agora, olha só o tanto que sobra do conjuntinho. Vai me sobrar só R$3,40. Vamos arredondar aqui. Imagina, o conjuntinho ele tem um potencial de me ajudar a pagar minhas contas muito maior do que a calça pantalona. Mas como eu precifiquei de forma igual essas duas peças, eu perdi esse poder, né, de contribuição do meu conjuntinho. Então, quando a gente faz isso, ó, ou a gente desvaloriza demais uma peça, como eu fiz aqui, né, com o conjuntinho, ou a gente supervaloriza demais. Se eu tivesse feito o contrário, colocado o meu conjunto do valor normal, ali multiplicando por 2, 2,5, replicasse isso na calça pantalona, a calça pantalona ia estar supervalorizada. E quando eu faço isso, muito provavelmente, eu estou perdendo ali a minha competitividade, porque eu vou estar vendendo por um valor muito mais caro essa calça. A gente precisa fazer essas análises, tá? Então, você replicar o preço das peças entre as peças é um grande erro e pode te dar prejuízo e às vezes, olha só, você perde esse poder. O conjunto de short e blusa, ele poderia te ajudar muito mais a pagar suas contas, se você precificasse de forma correta, do que simplesmente copiar o preço da calça pantalona, tá? E aqui, ó, deixa eu te mostrar outro problema. Quando a gente faz isso, replica, se eu vier aqui em metas e objetivo, olha só, a gente vai ter custos diferentes, tanto custos fixos quanto custos variáveis para cada peça, tá? E esse é o segundo problema de quando na precificação, da gente fazer de forma errada, é não entender os custos que a gente tem, tá? Você não entender que você tem embalagens, que você tem taxas de impostos, marketing, que você paga taxas lá, por exemplo, de cartão de crédito, tudo isso são custos variáveis. E toda vez que você vende uma peça, você paga isso aqui. Toda vez que você, por exemplo, vende uma calça pantalona, você vai pôr ela dentro da embalagem. Essa calça,
essa embalagem tem um custo. E se você não tiver isso anotado e fazendo as contas, utilizando esses custos, você vai acabar perdendo dinheiro. E é exatamente aqui, ó, deixa eu voltar aqui no simulador. Essa margem de contribuição é o quê? Tá vendo que é diferente? A margem de contribuição, ele é um valor que sobra depois que você vende a peça e você tira todos os custos dela. Por exemplo, os custos de aquisição da peça e esses custos variáveis. Toda vez que você vende uma calça pantalona, e você vai lá, por exemplo, você vendeu por R$37, você tira o custo dela, que é de R$18, R$19, mais os custos variáveis, que são as embalagens, os impostos, o seu marketing, vai te sobrar um valor. E esse valor aqui, essa margem de contribuição, é o que vai te ajudar a pagar suas contas fixas, né? O seu aluguel. Olha aqui na planilha, tem tudo já organizado. Ó. O aluguel, energia, contador, internet, o seu Prolabore. Então, é com esse valor aqui da margem de contribuição que você paga todas essas contas fixas e você vai entender quando que você vai começar a ter lucro. Então, é importante, e é um erro muito recorrente, né? As pessoas não fazem isso na hora de precificar, é você entender os seus custos, tá? Você precisa colocar no papel os seus custos variáveis, os seus custos fixos, os custos de aquisição do produto, para você entender se você está tendo lucro ou não, se você está tendo prejuízo ou não. Tá? Então esse é o segundo erro, não entender os custos do seu negócio, das suas peças. E qual que é o terceiro erro, Júnior? O terceiro erro é você manter esse preço para sempre, tá? Se você mantém esse preço para sempre, você vai, uma hora, chegar a ter prejuízo. Por quê? Porque esses custos aqui, muito provavelmente, vão variar com o tempo, tá? Então, você precisa estar sempre, ó, analisando e revisando todos esses custos para você organizar novamente o seu preço de venda. Você precisa sempre estar olhando lá, será que eu estou gastando realmente esse mês R$5 com embalagem? Será que o meu marketing esse mês gastou o mesmo tanto do que há 3, 4 meses atrás? Né? A taxa do cartão de crédito continua a mesma, então você vai olhar todos esses custos variáveis periodicamente. De 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, vai lá, faz um checklist. O que pode acontecer? Às vezes, olha só, vamos pegar aqui no simulador aquele preço que a gente replicou do conjunto de short e blusa, né? A gente está ali ganhando R$3,39 hoje. É uma margem muito pequena. Imagina se a embalagem teve reajuste, o fornecedor passou reajuste para você, e você começou agora a ter um custo de R$6 nessa embalagem. Se a gente voltar aqui no simulador, olha só, a gente, em vez de ter lá o custo ou uma margem de contribuição de R$3, a gente passou a ter uma margem de contribuição de R$2. Imagina quantas peças de conjunto você precisa vender no mês para pagar suas contas. Né? Então você vai diminuindo a sua margem de contribuição e aumentando o seu trabalho. Você vai precisar vender muito mais para você dar conta de pagar suas contas. Né? Imagina que da próxima vez que você fizer o pedido, em vez de você pagar R$100 de frete, né, por alguma coisa aconteceu no mercado, você vai lá e paga R$150 no frete. Ou sei lá, quando você comprou a primeira vez, você pagou R$100 de frete, mas foi uma promoção que o fornecedor te deu, e aí dessa vez você vai pagar 180, enfim, teve alteração de valor. E isso vai refletir no custo final da sua peça. Então, se a gente vier aqui agora, a gente vai entender que a sua margem de lucro diminuiu. Por quê? Porque o seu custo, o custo da sua mercadoria também diminuiu. Ou aumentou. O custo da sua mercadoria aumentou e, contudo, a sua margem de contribuição, a sua margem de lucro também diminuiu. Então, revisar todos os seus custos, tentar ajustar, olhar para os seus custos fixos. Eu estou pagando muito caro no meu aluguel, deixa eu negociar com o meu locador.
Ah, eu estou pagando muito de energia, deixa eu diminuir o custo da energia. Tudo isso aqui, ó, vai influenciar no seu negócio, vai influenciar na hora de você precificar. Então, a sua precificação precisa estar atenta a todos os seus custos e os seus custos precisam ser revisados constantemente para você não estar perdendo dinheiro. Então, esse é o terceiro erro. E o quarto erro que eu vejo e é muito comum, e na hora que a gente entende, né, sobre essa planilha, sobre todos esses custos, você vê que você está perdendo dinheiro. O quarto erro é você copiar o preço do seu concorrente. Quando você faz isso, você está cometendo um crime com o seu negócio. Por quê? Porque quando você copia o preço do seu concorrente, você não entende quais são os custos que o seu concorrente tem. Você não sabe qual foi o valor de compra, o custo de aquisição daquele produto para ele. Às vezes ele teve uma negociação com o fornecedor e conseguiu um preço muito mais barato do que o que você pagou com o seu fornecedor. Às vezes ele ganhou o frete, com isso ele conseguiu colocar um preço mais barato e manter a margem que ele tinha antes. Às vezes ele não paga imposto e você não sabe. Às vezes a embalagem dele não é tão trabalhada quanto a sua, então o custo variável dele é menor. E se você copia o preço do seu concorrente, sem entender os seus custos, você acha que está ganhando dinheiro, mas chega no final do mês, você olha para todas aquelas despesas que você tem e você não consegue cobrir com o valor que você tem no caixa, é aí que você vai entender que está tendo prejuízo. Tá? Então, copiar o preço do seu concorrente é um grandíssimo erro, pode fazer você perder dinheiro na hora de revender, tomar prejuízo, chegar no final do mês e não ter lucro, tá? Sofrer com frustrações, enfim. Se você já, na precificação, olhar para esses erros aqui e falar assim, ó, eu não vou cometer mais, eu te garanto que a sua precificação vai ser uma precificação melhor, vai te colocar num caminho melhor e vai te dar lucro no final do mês. Se você não consegue fazer tudo isso no papel, eu te sugiro uma planilha como essa aqui. E se você quer ter acesso a uma planilha como essa, o link está aqui na descrição. É uma ferramenta que vai te ajudar muito na hora de precificar, de colocar tudo que você precisa aqui para precificar de forma muito clara, de forma muito simples. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, já dá uma curtida aqui, já faz o nosso vídeo alcançar mais pessoas, já deixa um comentário aí falando assim, ó, eu não vou cometer mais esses erros e a gente se vê no próximo vídeo.